jovem de 23 anos foi executado, assassinado em uma metalúrgica na região do Alto da Ressurreição, na zona sudeste de Teresina. A vítima entrou no estabelecimento para fugir de criminosos, mas não teve sorte. Essa história quem vai contar é o Francisco Filho, enquanto você vê imagens aí do local. A metalúrgica, onde a vítima procurou abrigo e foi assassinado, né, meu primo? Mesmo assim, foi assassinado. Aí o carro do IML, e imagens aí, ó, ele entrando, correndo, tentando fugir. Ó, você vê aí imagens dele na tentativa, e aí, ó, é o veículo que perseguiu. Bom, Francisco Filho vai contar essa história. Traz o Francisco aí. Francisco, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Francisco, vamos contar essa história do começo, desde o início dessa perseguição até a execução, o que é que a polícia já tem de informações sobre o caso. Vamos lá, para, infelizmente, mais essa triste história. Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. Realmente, esse homicídio, essa execução aconteceu no início da tarde de ontem, no bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina, no Grande Disseu. Este rapaz, que nas imagens aparece, 23 anos de idade, até então sem passagens pela polícia, mas ele foi perseguido por pelo menos 3 pessoas, até chegar a essa metalúrgica. Lembrando que a metalúrgica não tem nada a ver com isso. Ele tentou se esconder no interior do galpão. Ao entrar, um dos suspeitos ainda falou para alguns funcionários: não se preocupem, o alvo é este rapaz. E ele tentou se proteger usando os braços, inclusive foi atingido com um tiro no braço, um na cabeça, outro também na parte do tórax, e acabou falecendo lá mesmo neste local. O que chama atenção é que realmente a ousadia dessas pessoas, desses criminosos que foram atrás deste rapaz até no interior desta metalúrgica. Então, até então, naquele momento, nenhuma passagem pela polícia. E eu estive lá e acompanhei de perto todo o trabalho da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Vamos conferir. Olha só, o Ronald Carlos Fernandes da Silva tinha 23 anos de idade. Ele foi perseguido na rua Altaí, com a Boa Vista, no bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina, aqui no Grande Disseu. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi perseguido, ele caminhou por aqui, né? E acabou tentando se esconder nesta metalúrgica aqui, olha só. Lembrando que os proprietários desta metalúrgica não tem nada a ver com esse crime. O Altair tentou se esconder no interior do estabelecimento. 2 homens e uma motocicleta chegaram aqui no local. Um deles estacionou o veículo, o outro entrou armado e ainda disse para os funcionários: não se preocupem, nós queremos este rapaz. Ele tentou se esconder, mas foram vários tiros. A ambulância do SAMU ainda veio aqui no local, mas os profissionais da saúde já o encontraram sem vida. Aqui, Polícia Militar, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, IML, também realizando todos os procedimentos. Lembrando que, ainda que nessa situação, a polícia não encontrou nenhum envolvimento do Altair no crime, mas isso ainda seria apurado. Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa iniciando as investigações na tentativa de identificar os autores desse crime. Tudo isso aqui no Alto da Ressurreição, o Altair levando a crer que sim, poderia ser uma execução. Nada foi levado, o alvo seria ele mesmo, mas a polícia estará dando início às investigações da morte deste jovem aqui dentro desta metalúrgica. Pela a sistemática do crime, dá para perceber-se que possivelmente tenha sido disparo de arma de fogo, por encontrarmos alguns indícios de disparo de arma de fogo, tanto no portão, certo, como na própria marca do corpo do jovem. E tudo indica que o mesmo estava sendo perseguido por algumas pessoas. Por quê? Porque o proprietário do estabelecimento nos informou que ele estava
aqui na frente do estabelecimento, o portão estava aberto, quando foi surpreendido com esse jovem entrando dentro do seu estabelecimento comercial. E logo após, algumas pessoas também, alguns outros indivíduos, com capacete, uma camisa manga comprida, adentrou o seu estabelecimento e iniciou essa perseguição dentro do estabelecimento, se dirigindo até o interior, até a parte traseira lá do estabelecimento, onde o mesmo tentou se esconder, mas infelizmente não conseguiu êxito e foi vitimado nesse crime aqui na área do Gurupê. Ronald Carlos, o nome dele, morava junto com o pai. Ele não tem vínculo nenhum com o estabelecimento onde ocorreu o delito. Segundo informações preliminares, ele veio para cá já correndo de outro local e adentrou como forma de buscar um refúgio contra 2 ou 3 indivíduos que estavam atrás dele. Um dos indivíduos entrou atrás dele dentro do estabelecimento e lá efetuou disparos. 3 disparos, a princípio, atingiram ele, um na cabeça, fatal. Essa situação, ontem lá no Alto da Ressurreição, até então, ninguém foi preso, mas a polícia investiga este caso realmente para saber o motivo. A gente sabe que sempre tem um motivo, independentemente qual seja, né, maior, menor, enfim. A criminalidade, ela não perdoa. E a polícia, através do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, à frente aí com o delegado Jorge Terceiro, para esclarecer e prender todos os envolvidos. Douglas. Francisco, no momento, logo após a execução, obviamente, e a chegada da polícia, algum familiar da vítima apareceu para reconhecer? Pai, irmãos, mas eles não quiseram falar. Estavam muito abalados. O irmão dele, inclusive, uma segurança de uma lanchonete, restaurante, parece. Enfim, lá próximo, mas eles não quiseram falar com a imprensa, só mesmo com a polícia. Estavam abalados demais com essa situação. A comentaram mesmo em off alguma coisa? Nada. A gente sempre chega, né? A gente sabe que é uma situação muito difícil, chegar no momento em que você perdeu um ente querido, principalmente desta forma, mas ao avistarem a presença dos microfones, das câmeras, eles se afastaram e, claro, a gente respeita demais essa situação, independentemente de quem seja. É isso aí, vamos acompanhar. Sim. Acompanhar, obviamente está claro. Porque quem está em casa deve se perguntar o seguinte, mas vem cá, por que é que dizem, os policiais dizem, pode ser, porque, obviamente, o que é que a lei diz? A lei diz que você só pode afirmar depois que a perícia comprova. Foi tiro, qual calibre, aonde a bala pegou, as balas pegaram, morreu exatamente por qual motivo, hemorragia, enfim, órgãos nobres foram atingidos. Então tem que ter aquela certeza da perícia, do exame cadavérico. Agora, está claro que é uma execução, os assassinos entraram, o assassino, que eram 2, um entrou apenas, entrou na metalúrgica, assassinou o jovem e os outros que estavam lá não tiveram nada, não sofreram nada. Então foi uma execução. A gente pode afirmar que foi uma execução. Agora, Francisco vai acompanhar o caso para a gente trazer o desenrolar das investigações. E só ter a ideia, só ter a certeza, melhor dizendo, o que motivou. A gente também sabe mais ou menos o que motivou, mas aí vamos esperar a polícia se manifestar depois das investigações concluídas. Obrigado, Francisco.